Terminada a temporada regular da NFL, é hora da gente pensar no futuro, olhar a fase decisiva, os playoffs, Super Bowl chegando e, claro, de escolher a seleção da temporada. Então vem comigo que eu vou te dizer quem são os melhores jogadores na minha opinião. Eu espero não precisar dizer isso de novo, mas você tem que se inscrever aqui embaixo no canal, vai nesse botão vermelho aqui, ó, tá vendo? Aperta inscreva-se, ativa o sininho para não perder os vídeos que a gente vai produzir ao longo da temporada, ao longo da pós-temporada, ao longo da off-season, porque vai ter muito conteúdo aqui, vai ter conteúdo sobre draft, vai ter conteúdo especial depois do draft, preparando para a temporada de 2021. Não vamos parar em nenhum momento, espero você aqui sempre acompanhando tudo que a gente vai produzir. Para isso, é sempre bom estar antenado, recebendo as notificações para cada vídeo que subir, mas vale lembrar, terça-feira, meio-dia, quinta-feira, meio-dia, tem sempre vídeo novo no canal. Eu espero que você continue acompanhando ao longo da off-season também. Nessa semana eu escolhi selecionar os melhores jogadores da temporada da NFL, vou falar os de ataque e os de defesa. Para efeito de entendimento, a linha ofensiva eu vou botar a unidade como um todo, os 5 jogadores juntos, porque eu acho que a linha ofensiva, mais até do que a defensiva, funciona nesse conjunto e não tanto individualmente. Na defesa eu vou descrever os 11 jogadores, no ataque eu vou botar os outros, mais uma linha ofensiva que eu vou escolher qual é a melhor da temporada. Então vamos começar pela defesa, mais precisamente pelo interior da linha. O meu defensive tackle do ano é Aaron Donald, do Los Angeles Rams. Eu nem preciso entrar em muito detalhe por que eu escolhi o Donald. São 13 sacks e meio no ano, 42 pressões, é um dos líderes da NFL em pressões, mesmo jogando por dentro da linha, onde o QB normalmente é melhor protegido, onde tem mais congestionamento e que ele dificilmente consegue chegar, não para Aaron Donald. Aaron Donald sempre chega, sempre pressiona, é um gênio, não deve ser o jogador de defesa do ano, mas é um dos melhores sem sombra de dúvida. Ao lado de Donald, eu coloco o Chris Jones, do Kansas City Chiefs. É um jogador muito sólido e é uma das bases dessa defesa que melhorou bastante desde a última temporada e conseguiu ajudar Patrick Mahomes a conquistar o título e até a melhor campanha desse ano. Jones teve 43 pressões na temporada, é o segundo melhor índice da NFL e foram 7 sacks e meio para ele. Ele é muito importante nessa defesa. Completando a minha linha defensiva, eu coloco o Leonard Williams, do New York Giants, um jogador que para mim é um dos que mais evoluiu em relação à última temporada, não só em estatísticas, mas em desempenho em campo também. Ele tá se sentindo bem mais confortável, mas se você for olhar os números, eles deixam claro essa mudança. Ele teve meio sack na temporada passada, esse ano foram 11,5 sacks. Tá jogando muito bem o Williams, também é um dos jogadores que mais pressiona o QB e ele ajudou demais na evolução defensiva do Giants, que foi a única coisa que de fato funcionou no time. A defesa estava jogando bem ao longo da temporada e foi o que deu alguma chance do Giants chegar aos playoffs. Mesmo não tendo chegado, eu acho que o Williams merece esse prêmio. Agora falando dos caras que são os principais responsáveis por pressionar os quarterbacks adversários, são os edges, são os jogadores das pontas das linhas, eles são os protagonistas da defesa hoje em dia, e Joey Bosa, para mim, do Los Angeles Chargers, foi um dos grandes destaques. Apesar da campanha ruim do Chargers, principalmente por inconsistências tanto no ataque quanto na defesa, problemas com o treinador, que acabou de ser demitido, né, Anthony Lynn? Boa sorte aí na procura por emprego, meu querido. Mas Bosa foi muito bem, foram 41 pressões e 7 sacks e meio na temporada, ele foi pro Pro Bowl e pra mim tá entre os melhores do ano. Eu sei que vai ter muita gente dizendo aqui que outros jogadores merecem, mas eu gosto muito do Bosa e acho que ele merece essa colocação. Do outro lado, uma escolha que eu sei que vai ser unânime, pra mim é o jogador de defesa do ano, um dos melhores edges da NFL e que jogou absurdamente na defesa do Pittsburgh Steelers, TJ Watt. Eu sei que o Donald é diferente porque o que ele faz ninguém faz, não tem um outro jogador que consiga pressionar tanto por dentro. Mas TJ Watt foi para mim inquestionavelmente o melhor jogador da temporada. Ele liderou a liga em sacks, pressões e tackles para perda de jardas. Foram 23 tackles para perda de jardas, 55 pressões, 12 a mais do que o segundo colocado e 15 sacks. Ele é o melhor defensor do ano, ele foi o grande protagonista da defesa dos Steelers que levou o time a ter 11 vitórias consecutivas para abrir a temporada. Esse cara foi, de longe, o melhor defensor do ano para mim, não tem dúvida disso, e se ele não for unânime, eu já acho que tá errado. Completando meu front seven, vem dois linebackers, começando por Fred Warner, do San Francisco 49ers. Para mim, ele foi o grande destaque dessa defesa esse ano, em meio a tantas lesões e problemas de inconsistência do time, ele jogou muito bem e ele foi sólido. Ele é um cara que chegou sem tanta badalação na NFL, mas vem evoluindo demais. Ele teve só 62% de passes completos na cobertura dele, o que é impressionante para um linebacker. Foram 2 interceptações para ele e 5 tackles para perda de jardas. É um cara que está evoluindo muito, está se tornando um ponto de solidez desse time, numa posição em que é difícil você encontrar linebackers que cubram muito bem passe.
ele, nessa temporada pelo menos, foi um dos melhores nisso. Ao lado dele, temos Roquan Smith, do Chicago Bears, um cara que foi escolhido na primeira rodada, chegou cercado de expectativa e que vinha tendo alguns problemas nos primeiros anos da carreira, falou-se até que ele seria um bust, mas esse ano ele mudou isso. Roquan, para mim, se destaca pela evolução dele em relação às últimas temporadas. Ele melhorou demais na cobertura de passe e, como eu falei no meu vídeo de 8 opiniões polêmicas, linebacker que não sabe cobrir passe não serve para absolutamente nada na NFL. Se você quiser ver esse vídeo, tá aqui em cima. Mas primeiro termina esse aqui e depois a gente vai lá e vê esse vídeo de 8 opiniões polêmicas, né? Ao todo, o Roquan cedeu só 62,5% dos passes completos que foram na direção da cobertura dele. Além disso, interceptou os quarterbacks adversários 2 vezes e teve 18 tackles para perda de jardas, ou seja, ele evoluiu na cobertura do passe, que era um problema dele, e continuou muito bom combatendo a corrida adversária. Se ele seguir evoluindo assim, vai se tornar um dos grandes jogadores de defesa da NFL. Agora falando da secundária, começando pelos cornerbacks, para mim Jalen Ramsey do Los Angeles Chargers foi um dos melhores da temporada. Ele cedeu só 50,7% de passes completos dos que foram na direção dele, e em média, os passes na direção dele renderam só 5 jardas para o time adversário. Tá jogando demais Jalen Ramsey, ele já chegou na NFL cercado de muita expectativa, era cotado como um cara que seria um astro de defesa, e é a realidade. Ele é um dos melhores da liga e, sem sombra de dúvidas, vai seguir por muitos anos jogando muito bem. Do outro lado, eu coloco o Xavier Howard do Miami Dolphins. Eu sei que ele cede mais passes completos do que um cara como Jalen Ramsey, por exemplo, ou outros cornerbacks desse tipo, mas você não quer passar na direção do Howard porque é muito perigoso. Não à toa, ele interceptou os cornerbacks adversários 10 vezes na temporada, é um número absurdo, um cara que não é tão famoso assim, mas que se destacou demais e foi um dos grandes pontos de destaque dessa defesa do Miami Dolphins, que começou a temporada sem grandes expectativas, mas foi uma das melhores do ano. Completando a secundária, temos o strong safety Jamal Adams, que teve 9 sacks e meio e 11 tackles para perda de jardas. O Adams enchendo a box, chegando, atacando a linha e buscando o quarterback adversário, ou até o running back correndo com a bola, é excelente. Ele é um cara muito veloz, que chega bem e não perde tackles. Ele jogou muito fazendo isso especificamente. Ele tem problemas na cobertura, eu sei disso, mas ainda assim eu acho que compensa. Você não pode ficar cedendo tanto passe assim, né, Adams? Mas você ainda é um bom jogador. Completando os 11 da defesa, Minkah Fitzpatrick, free safety do Pittsburgh Steelers, é um cara que é muito talentoso, que teve problemas no Miami Dolphins, mas desde que chegou no Steelers está jogando demais. Fez uma temporada de 2019 excelente e 2020 também. É óbvio que esse ano, já que ele já construiu essa reputação em 2019, muita gente evitou passar em profundidade contra os Steelers justamente por conta dele. Ainda assim, ele cedeu só 50% de passes completos, interceptou os adversários 4 vezes e cedeu um rating para o quarterback adversário passando na direção dele de 65. Isso é excelente, ele jogou demais nessa temporada também. Agora vamos pro ataque, começando pela linha ofensiva. Como eu expliquei anteriormente, eu escolhi a unidade porque, na minha cabeça, a linha ofensiva funciona como uma unidade e ela é importante quando tá todo mundo jogando em sintonia e jogando bem. Não adianta você ter um cara muito bom na linha ofensiva se todo o resto é ruim, ele vai acabar cedendo sacks também e vai acabar jogando mal. Então eu escolhi a linha ofensiva do Green Bay Packers, que deu todo o conforto do mundo para Aaron Rodgers esse ano. Rodgers foi sacado só 20 vezes na temporada, é o melhor índice da carreira dele e não à toa ele jogou tão bem. Além disso, a linha ofensiva do Packers venceu o bloqueio de passe em quase 75% dos snaps da temporada. Esse índice de vitória no bloqueio de passe conta quando a linha ofensiva dá 2,5 segundos ou mais para o cornerback fazer o passe. Ou seja, em 75% das vezes que o Rodgers foi passar, ele teve pelo menos 2,5 segundos para fazer isso. Não à toa esse ataque é excelente. Além disso, o Aaron Jones teve todo o espaço do mundo para correr, com bons bloqueios dessa linha ofensiva, que é muito completa. Para mim, é um dos grandes protagonistas desse ataque do Packers. Ao lado da linha ofensiva, temos um dos melhores tight ends da história da NFL e, de longe, com sobras, o melhor tight end da temporada, Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Foram 1.416 jardas recebidas para ele e 11 touchdowns. Ele brigou até o final da temporada pelo título de mais jardas recebidas do ano. Isso é impressionante para um tight end. Ele teve muito mais jarda que boa parte dos wide receivers titulares da NFL. Esse cara é um absurdo. Para mim, o único tight end que consegue competir com ele para ser o melhor da temporada é George Kittle do San Francisco 49ers. E eu não vou entrar na discussão de quem é melhor, porque se eu disser que é o Kittle, o torcedor do Chiefs vai me matar. E se eu disser que é o Kelce, o torcedor do 49ers vai me matar. Então, boa sorte para vocês nessa briga, eu amo os dois. Abrindo o campo lateralmente, temos os wide receivers, e esse ano não foi tão difícil escolher. É uma concorrência sempre muito dura, mas dois se destacaram absurdamente
absurdamente esse ano e ganharam com tranquilidade, na minha opinião. De um lado, temos Davante Adams, do Green Bay Packers, que teve 1.374 jardas e 18 touchdowns em 14 jogos. Ou seja, ele teve média superior a um touchdown recebido por jogo na temporada. Isso é um absurdo. Adams estava incobrível esse ano, com o Rodgers jogando muito bem, a linha ofensiva do Packers jogando muito bem. Adams só fez o trabalho dele de se livrar da marcação e amassar as defesas adversárias. Esse cara, se tivesse jogado os 16 jogos, talvez tivesse até liderado a NFL em jardas, o que não foi o caso, porque do outro lado nós temos Stefon Diggs, do Buffalo Bills, que teve 1.575 jardas em 127 recepções e 8 touchdowns. Ele liderou a NFL em recepções e em jardas recebidas. Um cara que mudou de time, saiu do Minnesota Vikings porque queria mais espaço. Foi exatamente o que ele conseguiu em Buffalo. Ele se tornou um dos grandes astros da liga, se destacando absurdamente e ajudando muito na evolução do quarterback Josh Allen, que é um dos destaques da temporada também. No backfield temos também os dois melhores running backs da temporada, começando por Alvin Kamara, do New Orleans Saints, que teve um total de 1.688 jardas e 21 touchdowns. Além disso, ele teve um jogo com 6 touchdowns corridos, é o recorde da história da NFL. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas é sempre bom lembrar quando o cara faz história. Kamara foi o grande destaque ofensivo do Saints essa temporada, em um ano em que Drew Brees teve 11 lesões nas costelas e perdeu alguns jogos, em que Michael Thomas quase não jogou por problemas de lesão e problemas disciplinares. Kamara foi quem carregou esse ataque em boa parte do ano e conseguiu fazer esse time ganhar jogos, ao lado, é claro, de uma defesa muito forte. Ninguém ganha sozinho. O cara que completa a dupla de running backs com Alvin Kamara, eu não preciso nem falar, vocês sabem muito bem quem é, né? Derrick Henry, do Tennessee Titans. Esse cara veio de outro planeta, ele é um monstro, ele nasceu de uma experiência do Hulk, eu não sei o que aconteceu, porque ele é um absurdo, não existe ninguém como o Derrick Henry na NFL. Ele é um cara muito forte, que é muitos tackles, ele é um corredor mais puro. O Alvin Kamara, como eu falei, é um cara mais versátil, que recebe passes. O Henry não, o Henry corre com a bola e atropela as defesas adversárias, ninguém consegue derrubar o cara. Foram 2.000 jardas corridas, ele é só o 8º jogador na história da NFL a conseguir ultrapassar a marca de 2.000 jardas corridas. A última vez que isso aconteceu foi em 2012 com o Adrian Peterson, que provavelmente vai entrar pro Hall da Fama. Então, se o Henry continuar nesse ritmo, continuar correndo tão bem assim com a bola e amassando as defesas adversárias, o caminho dele é em Canton, no Hall da Fama da NFL, porque hoje em dia não existe um running back que consiga fazer o que ele faz. Para fechar com chave de ouro, temos o melhor quarterback da temporada. Para mim, a posição mais difícil de se escolher, porque tivemos excelentes quarterbacks esse ano, mas não tem como não ser Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, um cara que teve 4.299 jardas passadas e 48 passes para touchdown ao longo do ano. Não tem como não ser ele. É espetacular o que o Rodgers faz aos 37 anos, e ainda tem a história ao redor dele do fato do Green Bay ter escolhido um quarterback de qualidade duvidosa, diga-se de passagem, em vez de escolher um recebedor para ajudar Rodgers em uma das melhores classes de wide receiver no draft da NFL nos últimos 10 anos. O Green Bay foi lá e escolheu um cara que não teve impacto nenhum no desempenho do time na temporada, porque Love sequer ficou no banco ao longo desse ano. Ele nunca foi ativado para um jogo na temporada. Love pode ser o futuro do Green Bay daqui a 5, 6 anos? Talvez, mas Rodgers ainda tem muita linha para queimar. Ele tem só 37 anos. Você pode ver, por exemplo, o Tom Brady jogando em altíssimo nível aos 43. Eu sei que o Brady é fora da curva, mas por que o Rodgers não pode ir até lá? E aí você vai ter desperdiçado uma escolha de draft, podendo dar mais armas para ele fazer o ataque ainda melhor, para escolher um cara que não vai jogar nos próximos 3, 4, 5 anos. Não faz o menor sentido isso que o Green Bay fez esse ano, e mesmo assim, Rodgers vai ser o MVP da temporada. E aí, o que você achou da minha seleção? Vai lá nos comentários ou nas minhas redes sociais e me diz o que você achou, o que você concorda, o que você discorda, quem você acha que está fazendo falta, o que você acha que eu deveria ter colocado nessa seleção. Entra em contato, se inscreve no canal, não esquece disso, é muito importante pra gente. Terça-feira teremos resumão da primeira rodada dos playoffs e a projeção da segunda rodada, a rodada divisional. Espero você aqui terça-feira, meio-dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.